Iniciando coleta de depoimento do termo de colaboração número 2. São José Carvalho Filho. De Carvalho Filho. Presente, hoje dia 12 de dezembro de 2016, presente Dr. Rafael Ribeiro Raiol, Provedor da Pública, Dr. Jorge Rodrigues, Provedor da Pública, o senhor José Carvalho Filho, colaborador, acompanhado dos advogados, Dr. Gustavo Teixeira do Lembrando e Guilherme Navarro Melo, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são certificados de proibição de uso de qualquer instrumento de gravação de áudio ou vídeo, né? E declara não estar fazendo uso oculto dissimulado de qualquer equipamento nas formas da lei. Observar todas as passagens de sigilo e atender os ditames da lei 12.850/2013, para o disposto do artigo 47, perguntam ao senhor José Carvalho Filho. Os advogados aqui presentes são defensores legalmente nomeados para assistir o senhor nesse ato? Sim. Certo. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações de processos criminais nos termos firmados com o MPF? Sim. O senhor, junto com os seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual desse ato de colaboração? O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? O senhor, tocante ao anexo 2, pagamentos efetuados para Flávio Dino, coordenador do consultório, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos às questões. José, sobre esse tema específico, pagamentos a Flávio Dino, o que você tem a nos relatar? Eu conheci então da história do Flávio Dino, menor de 10, aposentado com um amigo comum, Augusto Madeira, presidente da Assembleia. Quando sabia que o deputado Flávio Dino era relator do TL de 279, que tratava da questão da Cuba. Sabendo então das relações dele com o Estado de Cuba, eu então solicitar que ele verificasse umas sugestões que eu estaria levando para ele, que diz respeito à segurança e outros, segurança de investimentos estrangeiros em Cuba. O Estado brasileiro não se permitir a segurança de investimentos em Cuba. Isso significa dizer o seguinte: o Estado controla todo o investimento em Cuba. E todas as empresas do mundo ficam obrigadas a você submeter uma aprovação de 6 vezes, uma lei, se não me engano, que era você tem que faz o investimento, se ela não for renovada, você quer o dobro do investimento. É uma prática usual em todos os países fazer ações no sentido de preservar seus investimentos. O Flávio Dino, na época, ele era o relator da matéria. Depois da minha explanação, ele ficou absolutamente sensível ao tema e a solicitação era que o projeto andasse, não parasse, porque corria o risco de você perder essa vinculação de segurança jurídica nos investimentos em Cuba. Ele acatou isso de forma muito tranquila, um belo juízo, e deu continuidade ao processo. Isso já era mais ou menos fim de ano e ele demonstrou a intenção de ser candidato ao governo do Maranhão. E fez o seguinte: a empresa pode me ajudar a campanha eleitoral? Vou levar seu pedido. Não me falou o valor, não me falou o pedido, absolutamente não. O DS da região, o secretário regional do DS, João Pacífico, veio o Pedro João Pacífico, que estabeleceu um valor de R$200.000 para o deputado Flávio na campanha do ano. Foi feito de forma que eu entreguei a ele a senha da revista dele, ele me entregou pessoalmente a ele, então, entreguei a senha, me entregou o endereço e ocorreu o fato. Ele não ganhou a eleição, perdeu a eleição, e saiu de cena, ainda assim. Isso foi exatamente que ano? Isso foi em 2010. Essa doação, esse valor foi pago, não foi a título de doação oficial, então? Não foi o oficial. O 2000 foi Caixa 2. Caixa 2. Você entregou a ele a senha no gabinete dele. Pessoalmente era o pessoalmente a ele. E quem entregou o dinheiro? Não faço a menor ideia. Eu consigo os senhores, quem faz uma pessoa na qual eu não conheço, eu informo uma senha, eu informo o endereço,
E a forma de chegar até ele, talvez qualquer que seja a pessoa, O endereço, a comunicação. foi o Flávio que entregou o senhor? O Flávio me entregou. O senhor lembra o endereço? Qual que é? Se era no Maranhão, se era em Brasília? O senhor disse que em uma das reuniões o Flávio teria feito pedido de contribuição à campanha dele. Essas reuniões eram uma das reuniões para tratar desse PL, As reuniões é para tratar do PL. desse PL. Em uma dessas reuniões para tratar desse PL, o Flávio Dino pediu contribuição. Certo. E como é que ficou ajustado a forma de pagamento dessa contribuição? Como eu acabei de relatar, ele me deu o endereço, Então, o Flávio deu. o endereço, eu entreguei, não sei. Não, mas é esse procedimento, de um entrega endereço, outro entrega senha. Em relação ao Flávio Dino, como é que foi acertado? Absolutamente sim. Informei a ele que a companhia ia fazer desta forma essa contribuição e solicitei dele que me entregasse o endereço e forneceria a senha. Então, se a empresa que se fosse pagar dessa forma, aí o senhor pediu que ele desse o endereço e o senhor entregou a senha a ele. Ele disse isso. Quem autorizou o pagamento? Não pacífico. Quem deu a senha? Que me deu senha a operação estruturada. Qual funcionário da operação estruturada? Não me lembro, isso tem muito tempo. Isso pode ter sido a Lúcia, pode ter sido outra pessoa. Essa forma específica, nesse caso aqui do Flávio Dino, de ser pago por esse procedimento, entrega de dinheiro em endereços determinados. Quem foi que decidiu? Por que se decidiu nesse caso dessa forma? E não, por exemplo, uma doação oficial ou algum outro Tinha comentado antes, a decisão de fazer, como fazer, quando doar, não é minha, é da empresa. No caso aí, João Pacífico. A decisão de fazer dessa forma é da empresa, não é minha. Eu apenas faço a transferência ao final, passei e do endereço. A decisão, por exemplo, se vai fazer caixa 2, se vai fazer oficial, não é minha. Flávio Dino, em algum momento Absoluto. se mostrou avesso, antagonista a essa modalidade de pagamento? Não, ele não sabia, informei na hora, ele não fez qualquer questionamento ou condicionamento. Ao contrário, ele, quando foi candidato, o State tinha que se compatibilizar, ele comprometido com o projeto, se referir a Cuba e ao Estado brasileiro, ele indicou um outro partido, um outro deputado do seu partido para dar continuidade ao processo. Chico Lopes, do terceiro dia. Isso Até do Ceará. do Ceará. E para vir do Maranhão. Então, aí ele atuou. Chico Lopes continuou o projeto, o seu trabalho, Projeto do PL. do PL. Ao final da legislatura, quando o PL você não passa para a legislatura, ele se encerra, ele morre, você tem que reabrir ele na outra legislatura. O Chico Lopes fez isso, mas tinha já um parecer, não andou, e até hoje não andou, e até hoje ele fica pendurado aí nessa questão. O Estado brasileiro fica pendurado nessa questão de Cuba e dos Estados Unidos. Houve um parecer contrário na comissão do deputado Raul Júlio. O processo parou e a gente fica hoje dependendo da boa vontade dos Estados Unidos de fazer, por não fazer a edição da lei. Qual é o interesse da empresa na época? Absolutamente esse legítimo. Ele tinha um investimento em Cuba, hoje não é ele, e um investimento muito grande. Você imagina que todos os países faziam esse mesmo tipo de ação para poder ter a salvaguarda da continuidade dos seus investimentos em Cuba. O PL trata expressamente sobre isso. Eu posso dar colaboração, o PL, toda a tramitação do PL, para que vocês entendam de que uma é a tramitação, as razões que estão explícitas na nossa solicitação. O Flávio Dino, depois disso, ele foi ser presidente da Embratur. Eu tinha uma relação muito forte com ele, na época acompanhei o fato do filho dele ter falecido aqui de uma forma trágica. E me aproximei dele, por essas razões, a Embratur, eu teve várias vezes na Embratur, mas uma questão unicamente pessoal, sem qualquer relação, a empresa não tinha nenhuma relação nessa época com a Embratur. Ele demonstra, em 2014, a vontade de ser candidato ao governo Maranhão em 2014. E solicita ajuda.
falo com a mesma pessoa, João Pacífico, que dessa vez faz de forma, tem um recibo de forma legal, né? A pessoa teve doação oficial. Isso foi Doação do candidato, foi feito por 200 mil diretor do Comitê Financeiro Estadual do Governo do terceiro governo Maranhão, no dia 9 de 9 de 14. Eu tenho aqui, se os senhores quiserem, no recibo. Nessa situação, a empresa tinha interesses de obras do Estado do Maranhão? A empresa acreditava que já teve muitas obras no Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão está quebrado. Eu, posteriormente, levei o João Pacífico ao governo do Estado e lá discutindo, avaliando a possibilidade de voltar ao Estado. E fazendo uma avaliação econômica do Estado e das intenções que o governo tinha para com o desenvolvimento do Estado. Já tínhamos a essa época uma concessão estadual no município de até o serviço do governo. E a intenção nossa, nós era a empresa de saneamento, já tinha concessão do Estado. E fomos estudar, mostrar ele que tinha uma concessão. Ele é o governo? Ele fomos mostrar ao governador, Que é o Flávio, né? na época, agora, as novas ações do governo e que ações ele estaria implementando no governo do Estado do Maranhão e que fosse atrativo à companhia. Não houve nenhuma atratividade, então não temos mais obra do Maranhão. Essa concessão já era um contrato com a prefeitura. Isso eu só quero demonstrar que a intenção da empresa é abrir o mercado, estabelecer uma forma de identificar o mercado do Maranhão, que estão sendo atrativos. Nós tínhamos lá, na época, um contrato com Ciclone Space, um projeto que o governo terminou cancelando um convênio internacional com a Ucrânia, e o Flávio Dino tinha interesse que isso fosse seguido, se empenhou nisso, tem visível, veio lá no unidade de colaboração com a gente dele lá, mas todo o esforço dele, pessoal, foi insuficiente para sensibilizar o governo que rasgou um acordo internacional e cancelou a Ucrânia, já tinha colocado metade do investimento do valor dele, e o Brasil não colocou. Então, com todo o esforço que ele fez, infelizmente, o contrato foi recebido. O senhor ou outra pessoa ligada à companhia chegou, após o pagamento do primeiro valor, R$200 mil, a procurar o senhor Flávio novamente para tratar do PL do 279? Não, porque ele morreu em seguida. Foi logo depois? Logo depois, relatou o senhor, exatamente aqui. Ele passou por Chico Lopes. Perfeito. Então isso aconteceu contigo. No meio do meses depois. O senhor chegou a fazer, o senhor ou outra pessoa ligada à companhia chegou a fazer um contato com o Chico Lopes? Não. Sobre esse PL? Ficou expressamente acertado, o mesmo implícito nas tratativas com o Flávio de que esses pagamentos, a primeira pagamento de entrega de pessoa através do comissário dele, e a segunda, em 2014, essa doação oficial, seriam para facilitar a obtenção de contratos no Estado do Maranhão? De forma a qualquer vinculação. E qual é o interesse da empresa em fazer a doação no Estado do Maranhão, nesse caso aqui? Então, quem define, quem responde pela função é o João Pacífico. Não posso responder pela intenção dele. Ele disse alguma vez sobre isso? Eu solicitei a ele a contribuição solicitada por ele, pelo Flávio Dino, e transmitir a ele a competência, a decisão se ele vai, e as razões que ele vai estabelecer para, a partir daí, identificar mercado, qualquer possibilidade,
é o segundo deveria passivo, não passivo. Nos registros que o senhor apresentou telefônicos, todo o ano de 2014, há diversas ligações de fevereiro até outubro, depois chegou duas ligações de 2015, em setembro de 2015. O pagamento foi feito de acordo com o recibo em setembro. Certo? Durante todo o ano, fevereiro, agosto, o que é que o senhor tratava com o senhor estava aqui no telefone? Tratar relações pessoais mesmo. Você era amigo? Era um grupo do relator de show, Mas essa amizade de vocês é anterior ao primeiro pedido de solicitação de dinheiro dele? Ou se construiu A depois? amizade construiu exatamente nessa época. A partir daí. Quando a morte do filho dele na Contratur, nós ficamos amizade. Então eram questões pessoais, não havia Absolutamente nada pessoais. relacionado ao Eu evento. relatei ao senhor de que na Embratur, ele deve estar no período, ele tratava de assuntos pessoais com ele. O senhor fez menção a uma viagem que o senhor E fez apresentava o João Pacífico com o Sérgio. ao Flávio Dino, lá Quando no ele já era Goiás, governador. lá no Goiás. Agora, há uma outra viagem que o senhor também juntou com o comprovante em agosto de 2014, ou seja, anterior até o pleito. Qual foi o objetivo dessa viagem? Essa primeira viagem, que a outra foi em 2015. A outra foi a viagem na solicitação que ele fez ao pedido de ajuda de maconha. Então, o senhor foi ao Maranhão tratar disso? Foi ao Maranhão, tratar de um processo de andamento de licitação. Eu fui se apresentar um projeto da empresa de saneamento que estava assumindo um município lá, um município próximo a São Luís. Lembra o nome do município? Estou tentando lembrar, Mas é uma licitação estadual ou municipal? municipal, é uma concessão de águas do município. Então, mas tinha uma coisa a ver com o governo do Estado? Não, é municipal. E a segunda visita o senhor foi? Eu fui apresentar um passivo para eles. Eu solicitei um passivo, ele era o diretor superintendente da área do Nordeste, levar ele para fazer uma visita de cortesia e apresentar o governador. Mas essa visita de cortesia teve alguma finalidade relativa à atividade de agrotécnica no Maranhão? Saber dizer? Não, mas inclusive se identifica a possibilidade, conhece o governador, conhece o executivo, e estabelece uma relação franca e possibilidade da empresa fazer investimento. É absolutamente natural que você exige um governador ou um presidente à medida que você tem interesse e ver a possibilidade de investimento. O governador vai dizer, eu quero fazer, penso fazer isso, penso fazer aquilo, vai motivar os empresários a fazer uma porta de investimento lá. E o senhor lembra o que foi tratado nessa reunião? Exatamente sobre isso. Mas algum investimento específico? Falou-se na possibilidade de ter Alcântara, que naquela época era o contrato já estava em fase difícil, porque não sei se dinheiro, o governo brasileiro não se posicionava contra o contrato. O Flávio Dino tinha uma posição muito proativa em relação ao contrato. Tentou por algumas vezes falar na época que ele decidiu que tocasse o contrato, e o contrato não andou. Olha, essa relação é absolutamente natural e você atrás de desenvolvimento. Além de Alcântara, algum outro Nenhum investimento? outro contrato. Já fizemos há alguns anos lá, mas só tinha esse contrato com a OCS, que era o Space. Uma pena, porque o período está brasileiro. E o senhor João, a primeira vez que ele conheceu o seu Fábio foi em 2015, nessa ocasião. As tratativas, o senhor relatou que o senhor encaminhava para eles pedidos de solicitação de campanha. Então, o senhor não sabe dizer se tinha algum tipo de contato direto. Não sei. Desconheço. O senhor tem mais alguns parecimentos sobre esse ponto específico? Não. Doutores têm alguma consideração geral, alguma pergunta? Tem os dados, tem as viagens, tem as ligações, né? Tem.